Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, quero falar com você aí que não é inscrito, você que não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história sobrenatural? O Nagual da Milpa. O senhor Rafael era um homem que vivia no silêncio. Ele sentava-se na esquina de sua casa de adobe, como se fosse apenas mais um móvel ali da rua. E lá ele passava horas e horas observando a poeira se levantando sob o sol. Às vezes ele nem piscava. Parecia que o tempo passava por ele sem tocá-lo. Nós, os meninos, jogávamos futebol com uma bola furada naquele mesmo pó. Gritos, xingamentos e risadas não pareciam afetá-lo, mas sempre ao anoitecer, quando o sol já não mais queimava, mas o ar continuava pesado, ele nos chamava com um gesto lento da mão, uma mão enrugada, manchada de terra. "Venham, meninos", dizia ele, e a sua voz soava como papel velho. "Tomem algo para beber." Reuníamos todos em volta da cadeira dele, enquanto a noite descia como um manto espesso e os grilos começavam a cantar. Logo ele acendia um cigarro, respirava fundo, como se a fumaça o ajudasse a organizar as memórias. E então ele nos contava histórias da cidade, de quando ela ainda não era cidade, era um povoado, de quando era apenas lama, montanha e promessas quebradas. Mas havia uma história que ele só nos contava em outubro, quando o ar cheirava a abóbora queimada e o medo tinha um gosto doce. Nesta tarde, antes mesmo de ele começar, o ambiente já estava diferente. Ninguém interrompia, ninguém ria. Era a história do Nagual. "Eu era como vocês, meninos", começou ele. E seus olhos, que geralmente eram opacos durante o dia, acendiam-se com um brilho distante. E ele prosseguiu: "Eu brincava com qualquer coisa, paus, pedras, grilos. Eu corria pelo milharal como um cão sem dono, sem pensar em nada. Uma tarde, o meu pai e eu fomos a Milpa, o milharal de Dom Guile, o patrão. Meu velho trabalhava para ele, carregando espigas, até que os ombros queimassem. Eu corria livre, mas sempre com um aviso, sempre o mesmo aviso: fique perto de mim, Rafa. O milharal tem olhos que não são de milho." Nesse dia, eu vi um pequeno riacho que brilhava entre os sulcos da plantação.
A água estava tão clara, mas tão clara que parecia ter sido colocada ali de propósito. Aproximei-me e vi um peixe prateado, imóvel, como se estivesse me esperando. Abaixei-me para apanhá-lo e, quando olhei para cima, vi o meu pai me espreitando de trás de uma árvore e acenando para mim. Venha cá, disse-me ele com a voz rouca e apressada. Vamos para casa, menino. Saí da água chapinhando, mas algo não parecia certo. O jeito do meu pai, ele parecia maior, mais escuro. Sua sombra não batia com a sombra da árvore. Usava o seu chapéu. Sim, mas debaixo da aba do chapéu, o seu rosto não era o de sempre. Tinha algo comprido, peludo, como um focinho. Não, eu murmurei parado no meio do riacho. O quê? Não, disse ele. Sua voz já não era mais a sua voz. Era um rosnado. Venha! Estamos indo. Vai ficar aqui para que a bruxa te leve? Quer isso? Fiquei paralisado. Eu achava que era o meu pai, ou se parecia demais com ele, mas a pele dele parecia coberta de um pelo grisalho, como o de um animal velho. Tinha corpo de homem, mas a cabeça não era humana, muito pelo contrário, era horrível. Chorei sem fazer barulho. As lágrimas caíam diretamente na água e eu sentia o riacho esfriar em volta das minhas pernas. Foi então que eu ouvi um cavalo se aproximar. O som dos cascos soou como um alívio. Um homem montado com um chapéu largo e um facão no cinto gritou: Ei, você aí! Mexa-se, animal! Era Dom Juan, o capataz da fazenda. Ao vê-lo ali, eu reagi. Eu saí correndo da água e me atirei em direção a ele, me escondendo entre as patas do cavalo dele, tremendo tanto que não conseguia falar. Criança, o que te aconteceu? Perguntou Dom Juan, e ele desceu do cavalo. Um homem, eu consegui dizer. Parecia o meu pai, mas tinha pele de burro. Dom Juan não hesitou, desembainhou o seu facão e os seus olhos endureceram, como se ele já soubesse a resposta. Onde você o viu? Apontei para o riacho. Fique aqui com o animal, ele me disse. Esse não me escapa. Fiquei abraçado à pata do cavalo, sentindo seu calor e a sua respiração nervosa. O silêncio ficou pesado. O milharal se movia, mesmo sem vento. Minutos depois, o meu pai saiu do meio da plantação suado, carregando um saco de milho no ombro. Ao me ver, o seu rosto encheu-se, primeiro de alívio e depois de raiva. Ai, Rafa, disse ele. O que foi que eu te disse? Contei-lhe tudo entre soluços. Enquanto eu falava, vi a cara dele ficar pálida.
Logo em seguida, Dom Juan voltou. Já não trazia mais o facão na mão, mas o seu olhar, este estava bem mais sombrio. Ei, disse ao meu pai, não deixe seu filho solto por aqui. Já perdemos uma criança e não quero que isso aconteça de novo. Olho vivo, acrescentou baixando a voz. Por aqui andam nagual. Ele nos deu carona em seu cavalo. Eu estava calado, com o corpo rígido. Ao descer lá no caminho poeirento, ouvimos algo que gelou o meu sangue. Maldições fortes e distorcidas, como se um animal tivesse aprendido a blasfemar por puro ódio. Meu pai me parou de repente, alguns metros à frente, debaixo de uma árvore seca, havia um burro, mas não estava em quatro patas. Estava de pé, apoiado no tronco, e da sua boca saíam palavras humanas, malditas, cheias de rancor. Seus olhos nos olhavam com uma inteligência que não deveria estar lá. Rafa, meu pai sussurrou, ande para trás, devagar. Eu obedeci. Sentia minhas pernas como se fossem de pano, moles, moles. Quando o burro caiu de volta sobre as quatro patas, meu pai não esperou para vê-lo se mexer. Levantou-me de repente e disse, feche os olhos, meu filho. Ele correu. Eu senti a sua respiração falha, o ar saindo pesado, como se estivesse se esgotando. Cada passo era mais desajeitado que o anterior. O chão escorregava sob suas botas. Não se ouvia cascos atrás de nós, mas algo nos seguia. Não era barulho, era peso, uma presença que exalava cheiro de terra revirada e parecia conter um ódio, enraizado no seu ser. Meu pai corria rezando, ofegante com as palavras do Pai Nosso quebradas e atropeladas. Eu só sentia o coração dele batendo contra o meu peito descompassado, humano, aterrorizado. Pensei que ele fosse cair. Também pensei que se ele caísse, aquilo nos alcançaria. Mas ele, o meu pai, ele não caiu. Quando ele finalmente parou, estávamos na fazenda de Dom Guile. Naquela noite eles caçaram o nagual. Eu vi os homens voltarem. Traziam um homem amarrado, coberto de lama e sangue. Arrastaram-no para o estábulo e ele nunca mais saiu de lá. O senhor Rafa apagava o cigarro na terra e olhava para nós, um por um, com aquela serenidade que nos tirava a vontade de brincar. Por isso, meninos, dizia ele a nós, nunca vão sozinhos para o milharal, porque entre o milharal, ou seja, no milharal, não crescem apenas espigas de milho, às vezes crescem pesadelos, e pesadelos, quando estão com fome, não distinguem um animal de uma criança. Adaptado por Brian Rodrigues.
Gente do céu! Um nagual que se transforma em burro, meio humano, meio burro. Eu já ouvi dizer que o lobisomem, se ele se esponjar num chiqueiro, ele pega a forma de porco. Se ele se esponjar num estábulo, ele fica com aparência de burro. Minha mãe falava muito isso. E se ele se esponjar onde tem cães ou coisa do gênero, ele fica parecido com cães. É bem complexa, né, a transformação do lobisomem. Mas eu não estou dizendo lobisomem aqui, no caso é um nagual, né? Um tipo de pactuado, um bruxo pactuado que consegue se metamorfosear em criaturas, ou seja, em animais, né? Quando um ser humano se torna um animal, se torna uma criatura, nem humano, nem fera, as duas coisas. E aí, vocês já ouviram histórias parecidas? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, bora de história sobrenatural? Assombrações no tempo dos escravos. Gente, esse relato aqui tem partes que pode ativar gatilhos, tá? E eu peço que não deixem as crianças ouvirem. Bora lá? Chicoteada até a morte. Talvez, se ela fosse mais jovem, teria mais chance. O motivo? Qualquer motivo torpe era razão para inúmeras torturas. O chicote era apenas um deles. Nada ocorreu de imediato. Nos meses que se seguiram à morte da mulher escravizada, a fazenda manteve a sua rotina. A colheita avançou, o lucro aumentou e a casa grande seguiu funcionando como antes. Para os senhores, feitores, o episódio estava encerrado. Para os escravizados, não. A mulher escrava não teve sepultura. O corpo não foi velado e nem enterrado, segundo qualquer rito conhecido, tá? Isso dentro das crenças africanas preservadas na senzala era entendido como uma ruptura grave. Um espírito sem descanso, privado de nome e de passagem, tornava-se perigoso, não apenas para os vivos, mas sobretudo para quem causara a sua morte. As primeiras práticas começaram de forma discreta, sempre à noite. Não eram cerimônias abertas nem coletivas. Pequenos grupos se reuniam fora do alcance do feitor e do capataz, em áreas de mata fechada ou próximas a cursos d'água. Não havia tambores nem cantos altos. O silêncio era parte do ritual. Usavam o que tinham: terra retirada do local da execução, cinzas do fogão da senzala, água coletada antes do amanhecer, fragmentos de objetos pessoais da falecida, um pedaço de tecido, fios de cabelos recolhidos do chão, o nome dela, que nunca constara em livro algum, e este nome era repetido em voz baixa para que não se perdesse.
O objetivo não era apenas vingança, era fixar o espírito, impedi-lo de ir embora sem justiça. Pouco tempo depois, começaram as desgraças para os feitores. Animais recusavam água em determinados pontos do terreno. Cavalos escapavam sem motivo aparente ao se aproximarem da casa grande. Funcionários livres passaram a evitar a fazenda após o pôr do sol. Diziam ouvir passos onde não havia ninguém e sentir um cheiro persistente de carne estragada dentro da residência principal, mesmo após inúmeras limpezas. O senhor da fazenda, o feitor, passou a adoecer com frequência. Febres sem causa aparente, delírios noturnos, perda de apetite. Em algumas noites acordava gritando, afirmando que algo se sentava sobre o seu peito e o impedia de respirar. Médicos foram chamados. Nenhum diagnóstico foi registrado. A senhora da fazenda, por sua vez, começou a apresentar um comportamento que chamou a atenção dos empregados. Ela evitava espelhos. Mandou retirar quadros religiosos do quarto. Passou a dormir com a luz acesa. Em mais de uma ocasião, foi vista acordada antes do amanhecer, parada no corredor da casa grande, olhando fixamente para a cozinha. Os escravizados não comentavam nada em voz alta. Continuavam trabalhando e cumprindo ordens. O capitão do mato, escravo aliciado pelos patrões para a captura de fugitivos, foi visto vagando em delírios e na frente de todos ali se enforcou em uma árvore. Os rituais não cessaram, muito pelo contrário, tornaram-se mais específicos. O feitor passou a ser incluído nas invocações. Seu nome era dito junto ao da senhora, sempre associado à ideia de retorno. Aquilo que foi feito deveria voltar às origens. Os patrões. O feitor morreu primeiro. Caiu doente de forma súbita. Em poucos dias não conseguia mais andar. Dizia sentir algo rastejando sob sua pele. Ele morreu antes que pudesse ser levado à cidade. O corpo foi enterrado às pressas, sem cerimônia. A senhora resistiu mais tempo. Meses depois, começou a perder a fala. Passava horas imóvel olhando para o vazio. Segundo relatos de uma criada, em seus últimos dias, ela murmurava repetidamente que a criança não parava de chorar, mesmo não havendo nenhuma criança ali na fazenda. Ela morreu
dentro da própria casa. Pouco depois, o capataz, apesar de experiente, foi picado por uma serpente, morrendo lentamente em agonia. Nenhum herdeiro apareceu. O local permaneceu abandonado por anos. Trabalhadores se recusavam a permanecer ali após o anoitecer. Diziam que a fazenda era maldita. Entre os descendentes de escravizados da região, o episódio é lembrado como um acerto tardio. Não houve justiça nos tribunais, nem punição formal. O que ocorreu não foi registrado em papel algum, mas, segundo eles, foi registrado onde deveria. E entre eles havia um preto velho que disse: agora vão colher o que plantaram. Do outro lado da vida, serão perseguidos por espíritos sedentos de vingança e não terão descanso, dia e noite, até que se arrependam. Mas para isso os senhorzinhos terão que pedir perdão para cada vida que eles mesmos destroçaram. E isso vai demorar e nem todos vão perdoá-los. Considerações aqui pelo ponto de vista espírita, tá, gente? Quase 140 anos depois do fim da escravidão no Brasil, ainda existem espíritos de feitores, capatazes e capitães do mato atormentados por milhares de desencarnados sedentos de vingança. Os algozes, quando arrependidos e resgatados, frequentemente pedem nova encarnação sob o manto da alienação mental para se esquivarem e fugirem das perseguições. Mas a permanência deles nos planos inferiores é mais ou menos longa. Dos escravizados, uma pequena parte perdoaram os seus algozes e seguiram os seus caminhos evolutivos. E a grande parte que recusaram o perdão incorreram em outros erros espirituais, tornando-se obsessores implacáveis. Foram sofredores e morreram injustamente, mas, por livre arbítrio, todos responderão perante as leis divinas. Parece um sistema lento, mas cada alma resgatada desses representa para o Pai o retorno do filho pródigo, como disse Jesus. A fonte é artigo do periódico A Mediunidade, novembro de 2025, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E foi postado por Sérgio Gitel no grupo Casos de Assombração do Face. Gente, é muito sofrimento, né? Sofrimento demais. É impressionante a capacidade do ser humano de causar dor aos seus semelhantes, simplesmente por querer escravizá-los para benefício próprio. E isso não é de agora, assim, como foi o caso da escravidão no Brasil, né, que é a mais próxima do nosso tempo.
Isso vem desde dos tempos bíblicos, né? O Egito escravizou o povo de Israel. Aliás, havia egípcios escravizando egípcios. Na época das guerras mesmo, povo escravizando o povo que perdeu. É só voltar nos livros de história para ver a capacidade do ser humano de fazer um mal contra o seu semelhante. E é uma coisa que nos põe para pensar. Mais uma coisa, em nenhum momento aqui no canal Angel Black Contos de Terror, eu quero mudar a crença de ninguém. Eu trago apenas conhecimento, porque é bom a gente não andar que nem cavalo, né, com aquela viseira olhando só para frente e não ver nada que acontece ao nosso redor. Devemos respeitar a todos, isso inclui religiões e crenças, como queremos que nos respeitem, não é verdade? Então, o canal Angel Black Contos de Terror está aberto para todo tipo de relato sobrenatural. Basta você querer compartilhar conosco enviando para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Lembrando que aqui você vai ser respeitado. E agora bora de história sobrenatural? E hoje vamos de Coletânea Visagenta, lá do grupo Pará Visagento. Bora lá? A galinha e os pintinhos. Não se enganem, é visagem. Eu, hein? Da faculdade, o Sumano ciscava atrás de um forró até se deparar com uma assombração galinácea. E no final, o ciscado foi ele. No bairro do Reduto, em Belém, por ser soturno, sempre se colecionou diversos casos de assombração. Quem não se lembra do clássico A Porca do Reduto, que faz parte da coletânea de Valcir Monteiro? Pois bem, nem só de porca vive o Reduto. No ano de 1982, um certo rapaz que, por mais estudioso que era, não dispensava uma boa noite de forró. Da faculdade, ele emendava todo final de semana para a noitada. Varava muito tarde, ou seja, ficava na rua até muito tarde, dançando no forró. A mãe dele, uma senhora já de boa idade, sempre ralhava por seus horários e dizia que podia acontecer coisa ruim. Ele, querendo dar uma de boçal, vinha com aquele papinho de jovem: relaxa, ô coroa, tá tudo nos conformes. Apesar de ajuizado, não bebia, não fumava, só queria mesmo era dançar e se divertir com a camaradagem. Em uma sexta-feira à noite, daquelas chuvosas de inverno, que não foi impedimento para ele escapulir da faculdade para o bendito forró. Sei bem como é, gente, já fui jovem. Curtiu, dançou, paquerou. Quando resolveu vir-se embora, já passava de 1h da manhã. Ele pegou carona com um amigo até perto de sua casa. E o resto do trajeto, né, ele faria via Canela, ou seja, a pé. Por aquelas ruas soturnas, o tempo chuviscava, a iluminação era fraca, poste falhando, coisa comum na Belém oitentista. Ambiente perfeito para o sobrenatural se manifestar. E foi quando ele ouviu um piado de pintinhos. Piu, piu, piu. Ele já estranhou.
Como é que teria pintinhos soltos na madrugada, em plena via urbana? Deixou pra lá e entrou na vila onde ele morava. Assim que ele passou por um terreno baldio, a piadeira aumentou. Piu, 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 piu. Ele olhou e viu a galinha com seus pintinhos. Logo fez uma zoada alta atrás dele. Ele se espantou e virou para olhar e ele ficou pasmo. A galinha estava bem atrás dele. Detalhe, enorme, como um cavalo, e ela não parava de crescer. Ela atacou o rapaz com bicadas e ciscadas nas costas. Ele, branco como um fantasma, começou a gritar e a gritar, e as bicadas daquela galinha, que a essa altura já estava do tamanho de um poste, só faltava lhe furar as costas. Aos berros, ele acordou a vila toda. A mãe, que não dormia, esperando por ele, correu para ver o que era. Quando ela abriu a porta, o filho caiu para dentro da casa, durinho, durinho como uma pedra, capote. E haja coitada esfregar álcool com alho para ele retornar. Quando ele voltou a si, não falava nada com nada. Os vizinhos, com desdém, acharam que ele estava, bêbado. Ao amanhecer, ele estava muito ruim. A mãe levou ele ao médico, que mediu a pressão e a temperatura. Tudo normal. Achando que era verme, o doutor receitou um purgante e uma dose de biotônico. Mas o coitado, esse ia de mal a pior. Até que chamaram a dona Estefânia, que foi a senhora que nos contou esse caso. Benzedeira nata, ela cuidou dele. Preparou umas garrafadas, fez rezas com ervas e ainda assim custou para o rapaz pegar no tranco, mas pegou. E ele aprendeu que o melhor mesmo era ouvir o conselho da mãe. De forró, até parou de gostar. Na próxima, ele ia dançar mesmo, era indo pro Beleléu, pra cidade do pé junto. Bem, era o que ele achava. A galinha com os seus pintinhos é assombração antiga e muito comum em alguns interiores. Dizem até que os pintinhos que seguem são, na verdade, almas mundiadas, que não conseguiram escapar de seus ataques e investidas. Relato de Lica, mandado para a página Para Avisagento. Gente do céu, então quer dizer que quem a galinha bica e passa para a terra do pé junto vira pintinho? Eita, vocês já conheciam histórias parecidas com essa? Me arrepiou aqui, não? É cada coisa que no mundo sobrenatural que é de arrepiar, não? Vamos para a próxima de hoje? A Matinta capturada no rio Gurupi. Um relato da bruxa amazônica bem diferente do tradicional. Desta vez, a entidade virou refém dentro de um barco para não assombrar a pescaria. Diferente, né? No cair da tarde, 2 pescadores da vila de Piriá
singravam as águas escuras do rio Gurupi. O sol já se despedia por detrás da mata fechada e o rio começava a ganhar aquele silêncio pesado que só a Amazônia conhece. Eles pescavam para o próprio sustento, atentos apenas ao balançar lento da canoa e ao som distante da floresta. Exatamente às 6 em ponto, o ar mudou. Um assovio medonho cortou o céu. Veio de cima da embarcação, agudo, longo e arrepiante. Junto dele veio um vento súbito, que desceu como um rasante invisível, sacudindo o barco com violência, como se algo tivesse passado voando a poucos palmos de suas cabeças. Não se via nada, só o som e só o vento. O parceiro mais jovem perdeu a cor. O outro, um curandeiro, sabe, pajé das antigas, manjou na hora o sinal. Seus olhos se apertaram, atentos, sem pressa. Ele pegou a porronca de tabaco e murmurou para o companheiro num tom grave: sei o que tu é. Tu quer ver só uma coisa? Acendeu a porronca, tragou fundo e então soprou a fumaça espessa para cima, contra o céu que já escurecia. O silêncio durou alguns segundos, longos demais, até que ao longe começou um ruído estranho, um zzum, seco e crescente, sabe? Como de um avião pequeno se aproximando. O coração do pescador mais novo disparou. Os olhos varriam o ar, mas não viam nada. Até que de repente o zumbido se chocou violentamente contra a proa do barco. A embarcação balançou e então, na penumbra, algo apareceu. Era uma moça negra, magra, completamente nua, com os cabelos revoltos apontando para cima, como se ainda estivesse em pleno voo. O corpo se dobrava sobre si mesmo, formando um círculo, escondendo o rosto de maneira antinatural. O parceiro ficou boquiaberto. Ali, diante dos seus próprios olhos, estava aquilo que chamavam de Matinta. Mas não era como nas histórias antigas, não era não. Não parecia uma velha encurvada. Era jovem demais. Os dois tentaram ver o seu rosto. Puxaram aquele corpo contorcido, forçando, lutando contra uma resistência que não parecia humana. Quanto mais puxavam, mais o corpo se fechava em si. Não conseguiram. O rosto permaneceu oculto. O pajé então se ajoelhou, murmurou palavras baixas, antigas, que não pertenciam mais a esse tempo. Fez uma mandinga forte sobre a criatura e declarou com a voz firme, como pedra: tu vais passar a noite aqui sem se mexer, para não mexer com a gente.
A Matinta não reagiu e naquela madrugada lançaram as redes. Pescaram em completo silêncio. Nenhum assovio, nenhum vento estranho, nenhuma sombra no céu. O rio, estranhamente, parecia em paz. Quando o dia começou a clarear e a neblina rasteira se espalhava sobre a água, já tinham pescado o suficiente. Eram 6 horas da manhã quando o curandeiro se levantou, acendeu novamente a porronca e gritou com autoridade: "Voa, magrinha!" No mesmo instante, o corpo se desenrolou. A moça se lançou ao ar como um vulto rápido e desapareceu. Tornou-se invisível num piscar de olhos. Só ficou o som, o bater distante de asas se afastando até sumir de vez no coração da mata. Relato de Chico, também enviado para a página Pará Visagento. Gente do céu, que diferente, né? Eles prenderam a Matinta. Bom, bora para mais uma história. As Três Maria. Em meio à histeria provocada pelo fenômeno chupa-chupa, no ano de 1977, 3 jovens chamadas Maria são violentamente atacadas em Belém por supostos vampiros extraterrestres. Eita, vamos ver do que se trata. Aumenta cada dia o clima de intranquilidade entre os moradores de diversos bairros de Belém, sobretudo na Estrada Nova, Jurunas e Nova Marambaia, em decorrência da aparição da chamada luz misteriosa, o vampiro interplanetário, já denominado popularmente de chupa-chupa. A cada 24 horas cresce o número de possíveis vítimas dessa luz, que deixa marcas arroxeadas no corpo e pequenas queimaduras. Também provoca um estado físico debilitado, além de ataques, desmaios, paralisia e fortes dores de cabeça, capaz de levar a vítima a um estado próximo da loucura. Hein? Vamos prosseguir. Um detalhe que intriga os atingidos por essa luz, em sua maioria mulheres, são pequenas marcas semelhantes a picadas de injeção provocadas pelo estranho fenômeno, geralmente no seio das vítimas, por onde, segundo os relatos, grande quantidade de sangue teria sido sugada. Até então, esses sintomas não teriam sido comprovados, persistindo apenas as versões das vítimas. Ontem, porém, segundo a matéria aqui, naquela época, foi possível constatar o fato. Maria Carmen, de apenas 13 anos. Maria Carmen do Socorro Lobo foi vítima da luz misteriosa no último domingo, na porta de sua residência, na Passagem Japonesa, na Estrada Nova. Ela sentiu todo o corpo adormecer ao ser atingida por uma luz vermelha. Ainda conseguiu correr até a sua cama, onde caiu desmaiada. Eita! Para surpresa de sua mãe, Dona Neuci, do seio direito da jovem
escorria 3 filetes de sangue, provenientes de 3 pequenos orifícios, semelhantes a picadas de injeção. Maria Carmen foi levada às pressas ao Hospital Santa Terezinha, onde os médicos de plantão constataram que a garota havia perdido cerca de 1,5 litro de sangue, entrando em estado de anemia. Medicada, retornou à residência, mas continuou a sofrer desmaios constantes. Devido à gravidade do quadro, foi levada ao Hospital Adventista de Belém, onde os médicos afirmaram não haver nada de anormal. Inconformada, a sua avó, Dona Otília Ferreira Lima, solicitou a realização de uma abriografia, pedido que não foi atendido. Religiosa, membro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, assim como parte da família, Dona Otília levou a neta para sua residência na Travessa 14 de Março. No local, foram realizadas vigílias com orações e cânticos, pedindo a Deus a recuperação da jovem, que em várias ocasiões foi dominada por crises violentas. Era como se estivesse possessa de demônios, devido à tamanha força que ela demonstrava. Para contê-la foi necessária a ajuda de 3 homens, relatam os familiares. A jovem não se lembra de nada, já está curada pelo poder de Deus, afirmam. Já apresenta aparência normal para sua idade, muito diferente do estado debilitado observado dias antes. Alimenta-se bem e, como forma de agradecimento pela cura, afirmou que seguirá os caminhos do Evangelho. Maria Regina. Os ataques da luz misteriosa acostumava a ocorrer durante a noite. Ontem, contudo, por volta das 9 horas da manhã, registrou-se o que seria o primeiro caso em plena luz do dia. A estudante da Escola de Primeiro Grau da Universidade Federal do Pará, Maria Regina Alves Freitas, também com 13 anos de idade, estava sozinha em casa na passagem D4, número 10, quando foi atacada por uma luz clara. Da cozinha, onde tratava a carne, ela correu para a rua em busca de socorro. Com a aproximação da luz, a temperatura do corpo começou a aumentar. Ela tentava se livrar dos raios e correu para a rua. Mas, como ela não encontrou quem a ajudasse, ela voltou para casa, demonstrando também um grande nervosismo. A todo instante, ela tinha a impressão de ver a luz. Estou com muito medo, ela disse. Maria Regina não sofreu ferimentos, mas a face esquerda do seu rosto apresentou um leve inchaço. Essa aqui não sofreu muito, né? Maria Augusta. Maria Augusta Eliseu de Oliveira, solteira de 18 anos, residente na passagem Marabá, número 77, retornava da escola no início da noite, quando, ao passar em frente à sede do Imperial, na Rua Conceição, foi paralisada por uma luz vermelha. Aterrorizadas, suas amigas Francineide e Francilene fugiram, deixando-a sozinha na esquina da Rua Bom Jardim. A luz vermelha de repente ficou verde e depois branca.
Só percebi quando 3 amigos me socorreram. Palavras dela. Em casa, notei várias marcas no corpo, principalmente no braço esquerdo, como se fossem queimaduras leves, ela contou. Por não se sentir bem em sua residência, Maria Augusta permaneceu na casa de um vizinho onde recebeu cuidados caseiros. Seu estado geral não é considerado grave. E como essas outras pessoas afirmam terem sido atacadas pelos chamados raios fantasmas, ainda não definidos, surgindo versões das mais diversas. Muitos buscam explicações no sobrenatural. Não há conhecimento de providências concretas que estejam sendo tomadas para tranquilizar a população que vive sob forte clima de medo, autossugestão e crises de histeria, resultando em problemas de ordem social. Nos bairros citados, o movimento noturno é reduzido, contrastando com dias anteriores ao surgimento da história da luz misteriosa. Fonte: texto extraído em linguagem atualizada do jornal A Província do Pará, edição de 19 de novembro do ano de 1997. Amores, para quem ir lá na página para Avisagento, vocês vão ver o jornal nos comentários. Aliás, vamos fazer assim. Eu vou deixar a foto do jornal fixada no primeiro comentário. Valeu? Gente do céu! O que vocês acham que aconteceu, aterrorizados? Elas chamaram de vampiros extraterrestres, né? Por causa da moça que foi sugada pelo seio lá, né? Perdeu mais de 1 litro de sangue. Mas, nossa, seria abdução? Eles estariam estudando nós, os seres humanos? Tirando amostras de sangue, se vendo que algumas ficaram até com sequelas, né? Queimaduras. Hein? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Amigos, além de sua opinião, eu peço também que você aí, que por acaso conheça histórias parecidas ou não, você aí que tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar por aqui. E mais, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, vai! Vem para minha alcateia, você também! E eu peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar um likezão aí pra Angel, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, hypar o canal. Hypar o canal é de grande importância, tá, gente? E quem puder socorrer aí com superchat, super stickers, valeu também. Eu vou agradecer e muito. E eu não posso sair daqui sem falar do quê? Do YouTube Shopping, gente, o que eu faço sempre no finalzinho do vídeo para vocês não ficarem chateados comigo. O YouTube fechou parceria com plataformas de vendas. Olha, você entrando nessas plataformas aqui pelo YouTube tem um diferencial. Você pode fazer isso enquanto ouve a Angel, ou seja, você faz isso sem sair daqui do YouTube. Legal, né? E como é que você faz isso? Bem, meus amigos, eu sempre deixo produtos pinados no vídeo. Produtos que eu gosto, que eu tenho, que eu uso, que eu recomendo. Mas você não tem que necessariamente comprar o que eu pinei. Vai ter produtos das 4 plataformas, amores.
Aí você clica no vídeo, vê os produtos e escolhe aquele que está na sua plataforma preferida. Aí você vai para a barra de pesquisa, você digita o que você está procurando e voilá! Começa a fazer as suas comprinhas ouvindo a Angelzinha aqui. E, gente, olha, tem protetor solar, nas lojas oficiais também você vai achar fryer, vai achar celulares. Olha, na Netshoes você vai encontrar tênis com 50% de desconto, produtos da Vans, enfim, muita coisa mesmo, gente, muita coisa. Vai lá, dá uma olhadinha. Ah, outra coisa também, quando você fazer as suas comprinhas lá, entrando pela plataforma da Angelzinha aqui, você deixa aí nos comentários o que você achou, como foi o seu atendimento. Vou dar uma dica para vocês. Sempre olha lá o vendedor, se ele está tudo verdinho, sabe? As indicações, quanto ele vendeu, sobre o atendimento, sobre rapidez na entrega. Tem cupons, gente, cupons de promoção exclusivos aqui do YouTube Shopping, eu acho que no Mercado Livre, na Shopee. Olha, vai olhar, vai pesquisar e boas compras para vocês. Última coisa, você fazendo suas compras, entrando na sua plataforma de venda, aqui pelo canal Angel Black Contos de Terror, você dá uma forcinha para essa que vos fala, a Angelzinha aqui. E eu agradeço, ó, do fundo do meu coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye, bye!